galerinha, sejam bem-vindos a mais um Bitar Podcast. Eu sou o Lindomar. Eu sou a Rubia. E olha, o episódio de hoje a gente vai falar sobre o Dia Internacional da Mulher. A gente vai entender a importância desse dia para as mulheres e para o mundo. A gente sabe que é uma caminhada de muita luta. Lógico, vários direitos foram conquistados, mas ainda tem um longo caminho aí pela frente. E para entender toda essa história e de como fazemos parte dela, hoje nós vamos conversar com a Tatiana Moura. Oi. Psicóloga e feminista formada pelo Centro Universitário do Triângulo. É hoje uma das responsáveis pela área de recrutamento e seleção de uma empresa do ramo educacional. Além de sua carreira de recrutadora, também desenvolve forte trabalho clínico com mulheres, se dedicando ao acolhimento e orientação a elas. Trabalho que começou ainda no período de faculdade, quando teve contato com a essência do movimento feminista. Seja muito bem-vinda, Tatiane. Obrigada, gente. Espero que seja uma conversa bem legal, bem interessante. Obrigada pela oportunidade. Será? Nós que agradecemos. E também estamos aqui hoje com ela, Bruna Paulo. Advogada feminista, especialista em Direito das Mulheres e Violência de Gênero, com pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões. Trabalha com atendimento de mulheres em situação de violência desde 2016 e atualmente está como advogada na Organização da Sociedade Civil, SOS Mulher e Família. Bruna, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rubia, Lindomar. Bem-vinda, Bruna, bem-vinda, Tatiane. Estou muito feliz de estar aqui falando de um assunto, que atravessa muito das vidas de nós mulheres. Sim, muito importante. Necessário, né? Necessário. Já que tem aí na mini bio, no currículo das duas, a palavra feminista, o que é o feminismo? Existe só um tipo de feminismo? Existem vários? Conta pra gente. Então, o feminismo, ele é uma luta, social, uma luta de mulheres que buscam aí uma igualdade, Eu não gosto de usar essa palavra igualdade, Mas é isso mesmo. Busca traz essa percepção, de que a gente pode fazer a mesma coisa que um homem, Nós podemos ter aí um salário, um cargo legal, com um salário que seja comparado com os dos homens, Eu que trabalho, como recrutadora, é uma coisa assim que às vezes eu vejo muito, essa questão, não na empresa atual, Mas algumas empresas já que eu passei, já tenho 8 anos que eu atuo nessa área. Então, assim, já vi muito essa desqualificação, da mulher. Então, assim, eu já nesse campo, nesse ramo de empresa, é uma coisa que eu fico bem atenta mesmo. Então, seria essa questão. Então, eu costumo também dizer que o movimento feminista, a gente tem que entender ele como um movimento político, Às vezes a gente, enquanto sociedade, entende que a política é uma questão dos políticos, de deputados, vereadores, mas não, política é algo que a gente faz no nosso dia a dia, no espaço de trabalho, dentro da nossa casa, nos espaços coletivos que a gente frequenta. Então, para mim, o feminismo é um movimento político e a gente tem que se apropriar disso como uma pauta a ser dita em qualquer lugar que a gente frequente. E sim, é uma luta pela igualdade, é uma luta por, principalmente, equidade, Respeitando as nossas diferenças enquanto mulheres, enquanto homens, enquanto outras dentro desse panorama da construção de gênero, da identidade de gênero, enquanto outras pessoas, E o feminismo, além de ser um movimento político, como você falou, tem várias vertentes acadêmicas, mas eu sempre falo muito que é um movimento social, um movimento popular, um movimento de trabalhadores, principalmente. Desde o movimento das sufragistas até os movimentos de greves por reivindicações de direitos trabalhistas. Sufragistas? O que Sufragistas. Foi uma luta pelo direito a voto pelas mulheres, que antes... mais ou menos na década de 1910, no ano de 1910, em média. Final do século XIX, Final do começo século XX. Sim. É um movimento de mulheres reivindicando o direito ao voto, a participação política, que antes era restrito aos homens. Não à toa, hoje ainda a gente vê que a participação das mulheres nos espaços políticos e institucionais é muito pequena, mas enquanto movimentos sociais, a gente vê que já tem uma participação feminina muito maior, Então, aqui em Uberlândia mesmo, as cozinhas comunitárias, a gente percebe que, enquanto movimento social, são lideradas por mulheres, Então, para mim, o feminismo é isso, é uma luta
por equidade, por solidariedade a demais lutas, né? A luta do movimento negro, a luta das pessoas com deficiência, luta em prol também do movimento LGBT. E também para desconstruir os estereótipos de gênero que afetam os homens também, que a gente sabe que existe, né? Não são só as mulheres as principais afetadas, né? Tem toda uma construção que acaba limitando o nosso direito de ser, né? E que afeta também, como você está dizendo, os homens, né? Nessa permanência desse pensamento machista e excludente. Você ia fazer uma pergunta? O machismo, ele faz mal para a sociedade no geral, né? Ele limita toda a sociedade, ele coloca todo mundo numa caixinha só. Eu ia perguntar de onde surgiu, né, o Dia Internacional da Mulher. O que aconteceu no dia 8 de março? Então, assim, que eu sei, né, na verdade, acontece, tem muitas histórias em cima desse dia, né. O que eu sei, né, o que eu aprendi foi que algumas mulheres, né, pediam por paz e pão, né, que era o quê? Era o fim da Primeira Guerra Mundial, né, que pegou essa parte, né, na Revolução Industrial, se eu não me engano. Então, elas pediam isso, né? Que a guerra parasse, porque ali elas conseguiram perceber que era mais um movimento da elite, né? Que não tinha nada a ver com a minoria, né? Então, elas foram lá, foram para ruas, né? Para as ruas pedirem isso, né? Pedir para que parassem a guerra, né? Que olhassem realmente para o que era importante, que era a minoria, né? Que eram as mulheres, né? Já que a gente, aproveitando, falando desse caminho, né? Então, seria basicamente isso, né? Que aconteceu naquela época. Houve também o ocorrido da fábrica, né? Sim. A fábrica que pegou fogo. Eu não sei se foi agora, ó, meu professor de história aí do passado puxando a minha orelha. Mas eu lembro que foi bem marcante, assim, o ocorrido da fábrica, né? Que pegou fogo e várias mulheres morreram naquele dia por conta das condições de trabalho. Sim. Então, são várias questões aí que rondam, né? Pensando em condições de trabalho, a Tatiane trouxe um dado que passa ali na mão dela, né? Na questão de recrutamento. Os salários ali, então, é real. Hoje, no instituto que você está, é diferente, mas nas empresas que você passou, sim, era muito nítido a diferença do salário entre homens e mulheres para exercer uma mesma função, numa mesma carga horária. Sim, com certeza, gente. Assim, é algo que, como, né, eu já sempre tive esse olhar, né? Eu fui me entender feminista tem pouco tempo, né? Que eu realmente falei, gente, é isso, né? Mas eu sempre tive esse olhar, né? A gente olhava assim e falava, gente, mas é o mesmo cargo, por que não estão pagando a mesma coisa, né? E eu lembro que eu cheguei a ouvir de um antigo chefe, né? Ele falou, mas mulher engravida, mulher sai de licença, enfim, assim. Aí eu falei, gente, não, isso não existe, né? E aí foi onde que eu falei, gente, isso tem que ser mais falado, né? Dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, né? E foi, assim, o fim da picada mesmo. Eu falei, gente, eu vou me tornar uma recrutadora e vou seguir essa área, se for essa mesmo, né? E eu quero tentar fazer diferente, né? Eu vim pra tentar fazer uma diferença. Até tava falando com a Bruna ali, né? Eu acho que a gente é a geração que deu uma despertada, né? A gente espera que essa geração, ela venha mesmo, né? E fale, e se comunique, né? E lute por isso mesmo, né? Porque a gente só tá ali na pontinha do iceberg. E eu penso que essa luta é totalmente válida, porque existem já empresas que pensam na licença paternidade. Porque fica só a cargo da mulher ali. Eu acho que o pai, ele tem direito a 7 dias, 5. Pensa, um recém-nascido e o pai só pode ter esse contato, né, ali direto durante 5 dias. Então, tem empresa já pensando nisso e graças ao movimento feminista, sim, também, né? Sim. Então, já tem coisas acontecendo aí. Com certeza. Eu vejo que essas diferenças, elas são, por exemplo, você falando aí sua experiência na área de RH, né? Isso chega a ser inexplicável, né? Ok, a mulher engravida, mas ok, se o cara quebra a perna, ele também vai precisar se afastar. E se ele fica doente? Se ele tem uma intoxicação alimentar? Então, ok, as pessoas se afastam no trabalho por diversos motivos. Sim. Mas a gente vê essa diferença, assim, eu falo como homem porque a gente pode até entrar nesse ponto depois, né? Qual a importância dos homens nisso tudo, né? Como que a gente pode lidar com tudo isso para ampliar e intensificar essa mudança. Mas a gente vê, a gente falou um episódio, né, sobre os métodos contraceptivos, né? As mulheres passam por situações ali, tem mudança hormonal, e os homens só ali o preservativo, né? Aí a mulher tem que passar por toda a gravidez, aí o cara sumiu no mapa,
né? Eu não sei se tem um direito ali que resguarda a mulher em relação a isso. Aí ela tem que criar aquele filho, às vezes, na maioria das vezes, a gente sabe da realidade do Brasil, em situação de vulnerabilidade. Então, né? Assim, homens que estão assistindo esse episódio, assim, a gente está no começo aqui ainda, né? Vamos prestar muita atenção no que a gente vai falar aqui, né? Vamos prestar atenção no que as mulheres vão falar e no que vai estar sendo tocado na nossa área também. Porque as mulheres podem reivindicar, mas se você vê uma coisa diferente ali, né, uma situação que você está vendo que a mulher está sendo, sei lá, violentada às vezes, né? Porque tem violência verbal, né? Mas violência sexual, violência mesmo física, é mais explícito. Uhum. Mas assim, às vezes você tá vendo que tá tendo uma situação ali de psicológica forte. O que você pode fazer, né? Você tá vendo ali que tá tendo uma injustiça, né? Na empresa ou em algum lugar. Como que você pode conduzir essa situação, né? Então, é uma situação bem difícil, né? Porque, às vezes, a pessoa, ao invés de querer falar, ela se resguarda, né? Eu falo que hoje eu não sei se é por... eu também, né, além de recrutadora, né? Eu atendo também mulheres, né? E por incrível que pareça, a quantidade de mulheres que chegam pra mim, né? Que sofreram violência doméstica, abuso sexual, é muito grande, né? Eu acho que é um imã, né? E eu vejo atendendo também, né? Clinicando aí na parte da psicologia, o quanto é difícil ela falar, né? Entender sobre tudo que está acontecendo e ter essa coragem de falar. Eu acho que a dificuldade é essa, né? Mas entender, né, que realmente tem, sim, aparatos, né? Tem pessoas que são preparadas para ouvir, né? Eu acho que deve ser mais falado sobre isso, né? Apesar do que já é bem falado, né, Bruna? Mas eu acho que é importante isso, sabe? E eu acho que a mulher, né? Nós mulheres, eu acho que a gente tem esse olhar já, né? De detectar algo ali, né? Que não tá legal, né? Você vê alguns sinais. Então é isso, tentar uma conversa, né? Amigável. Ver como que vai estar, né? Se ela vai estar disposta, porque às vezes não está disposta, né? Que eu acho que é o mais difícil. Eu mesmo também já tive que lidar nessas situações, né, com mulheres que a gente tem que conversar para ir, gente, a uma delegacia, sabe? Denunciar esse abusador. Então, assim, é triste, né? Porque ela não pensa só nela. Geralmente, ela pensa nos filhos, ela pensa nesse marido, não sabe como ele vai reagir. Na família, às vezes também, né? Uma abusos. Vergonha. Falando, nosso maior público são jovens. Às vezes é um abusador que tá dentro de casa. Então, o que você faz com isso, né? Por exemplo, o abusador é o próprio pai. Sim. Que situação, né? Então, a gente já falou sobre isso em outros episódios. E eu queria perguntar qual é a importância de ter essa data no calendário. Por exemplo, marcado lá, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Para mim é um dia de luta, assim. De a gente sempre olhar para trás, ver o quanto a gente caminhou, mas o quanto a gente ainda precisa caminhar, né? Então, conquistamos o direito a votar, conquistamos o direito a participar da vida política institucional. As mulheres trabalhadoras conseguiram a redução da jornada de trabalho lá também nos 1920, mais ou menos. Então, eu acho que é isso. E principalmente lembrar que é um movimento de mulheres trabalhadoras, né? Eu sempre vou bater nisso. Não é uma questão para políticos somente. É uma questão nossa de reivindicar o que a gente ainda precisa, né? Então, caminhamos muito? Com certeza. Mas, igual vocês falaram, a questão da licença maternidade, ela não é suficiente. A gente sabe disso. O que a gente pode propor para as empresas, para o governo, né, enquanto movimento legislativo também? Ampliar ou criar uma nova licença paternidade? Políticas de apoio para a inserção e a manutenção dessas mães no mercado de trabalho? Um debate que eu gosto muito também, que a gente chama de socialização do trabalho doméstico, que é criar espaços comunitários que envolvam esses trabalhos domésticos. Ou seja, as cozinhas comunitárias são esse tipo de espaço, lavanderias comunitárias, creches comunitárias também, para acolher os filhos dessas mulheres trabalhadoras. Esse é um movimento, por mais que pareça ser atual, mas que é muito antigo. É muito antigo mesmo. E a gente não tem conseguido. Aqui em Uberlândia, pelo menos, as cozinhas comunitárias, elas são totalmente voluntárias. Não tem verba pública, não tem uma política pública concreta para a manutenção desses espaços. E hoje eu vejo que é um debate que a gente precisa pautar, precisa ampliar e lutar por uma garantia desses espaços, porque é o que vai flexibilizar para que uma mulher
permaneça no mercado de trabalho de forma confortável, sem se preocupar tanto com quem vai ficar com os meus filhos, né? Tem toda essa questão também de cuidado com a criança e adolescente, que é fundamental. E qual o papel da sociedade no cuidado das crianças também. Então, eu entendo que esse talvez seja a pauta principal hoje do movimento feminista, né? A questão da carestia, né? No caso o alto custo de vida, né, que a gente viu durante a pandemia, o preço da cesta básica disparando. Carestia, você? Carestia. É isso, o alto custo de vida, né, por conta de inflação. No nosso caso, uma inflação decorrente da pandemia da Covid. São pautas que são pauta das mulheres. A gente não vai falar só sobre o nosso corpo, só sobre a liberdade de vestir o que quiser. Não, a gente realmente uma pauta solidária a outras causas que não incluam só mulheres. Que abrange a sociedade de forma geral. E aí, dentro disso que você está falando, Bruna, o que vocês enxergam como as principais conquistas do feminismo hoje, até hoje? Redução da jornada de trabalho. É uma. Talvez a principal. Uma que eu também considero fundamental que foi o Estatuto da Mulher Casada, que tirou a obrigação de que a mulher dependesse do homem para entrar no mercado de trabalho, para receber herança, que antes tudo dependia do homem com quem ela estava casada. Ele tinha que assinar, ele tinha que dar ali a chancela de que Exato. ok ou que não. Sim. Como se tivesse posse. Isso é recente? Isso foi na época do governo do João Goulart, antes da ditadura. Então, assim, Gente, é recente. 1950, 60. 60, mais ou menos. Eu tô lembrando aqui agora de a Lei da Honra, que Também. acabou de, não faz assim, 5 anos. A Lei da Honra é aquela que o marido poderia, por exemplo, matar a esposa sem ser penalizado, se descobrisse, por exemplo, que ela tinha um amante, que tinha alguma traição. Sim. É recente, não é? A queda dessa... Sim. Não, a lei em si não existia mais há algum tempo, eu só não sei afirmar o período. Mas teve recentemente, como crimes contra a vida, né, um crime de feminicídio, que é uma morte de uma mulher por questões de gênero, teve uma defesa de um réu, no caso, o cara que matou a mulher, esposo, companheiro, não me lembro, e ele usou esse argumento: eu estava defendendo a minha honra. E assim, gente, ok, estratégia de defesa, mas isso não existe. Tirar a vida de alguém por conta de uma Da honra. insatisfação completamente ali. desproporcional. E isso veio muito à tona porque foi uma defesa usada. Não me lembro se chegou a ser aprovado pelo júri, foi entendido como uma justificativa válida. Mas isso é um estereótipo de gênero que a gente combate. Não só a gente, enquanto o judiciário do Brasil, mas convenções internacionais, a ONU, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também tem legislações internacionais que abominam esse tipo de justificativa. E aí eu pergunto, né? Essa lei, ela é específica para o homem que descobre uma traição, por exemplo. Mas e se a mulher descobrisse aquele tanto de traição que tinha anos atrás? O homem pode. Existe uma lei, assim, que... na lei é específica, assim, homens mesmo? Não. Tem que ser o homem ou alguém que descobrisse uma traição. Não, essa da legítima defesa da honra é uma teoria. Ah, não é entendi. uma lei, é uma estratégia de defesa. Entendeu? Tem várias, né? E que eles, abre brechas, né? E que eles utilizam, óbvio, de estereótipos de gênero, que é isso. A mulher jamais pode trair, né? O estereótipo da santa, né? E o homem já não. Ele tem essa autorização social para cometer infidelidades, adultérios. E isso há décadas, sabe? E eu acho que vendo, assim, né? Eu já parei para ler muito sobre esse assunto também. E eu lembro que tinham vários... na minha escola, tinham vários trabalhos voltados para esses debates sociais. E aí a gente vê que o que faz chegar um homem a cometer uma violência sexual. O que passa pela cabeça dele que ele pode forçar uma mulher ali, né, naquele momento? E aí a gente entra em tudo isso que a gente está abordando aqui. É um sentimento de posse, né, que tinha uma autorização. Por exemplo, você é uma propriedade minha, então eu tenho que assinar tudo aqui para você. Então, isso vai reverberando de acordo com
com a vivência e a criação em família. Então, nós homens entendermos que as mulheres são seres à parte, assim como eu também sou, entende? Então, as coisas que eu não gostaria que fizessem comigo, eu não vou fazer com uma mulher. Entende? Por quê? Porque é um ser humano, entende? Tem a questão do gênero? Tem, mas é um ser humano assim como você. Então, não faça aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Eu acho que isso é uma regra principal pra gente conviver bem em sociedade, né? E o que a Rubia falou, né, da estrutura, eu acho importante a gente falar também dos corpos que sofrem mais com isso. Então, enquanto mulheres, a gente sempre foi tratada como posse, e as mulheres negras que, na história, tiveram realmente... institucionalmente, legalmente, num lugar de posse no período da escravidão. Sim. Como isso continua perpetuado no imaginário social, na nossa cultura brasileira, que é racista. E que sexualiza as mulheres negras. Exatamente. Então, enquanto homens, principalmente falando com os homens agora, eu acho importante observar isso. A forma como, às vezes, a gente pensa e acha que normal, é natural, mas... sempre há uma diferença. A questão racial é muito forte, a questão da sexualidade também é muito forte. O quanto as mulheres trans hoje estão sofrendo com isso também, né? Então, eu acho que homens principalmente, mas nós mulheres também reproduzimos racismo, machismo, LGBTQIA+, fobia. Então, é importante todos nós refletirmos sobre... a perpetuação que nós mesmos reproduzimos. Né? Porque no fim faz mal para todo mundo. É uma sociedade, né? Exatamente. E quando o Lindomar fala dali da família, né? A importância dessa conversa dentro de casa, né? Porque às vezes aquele jovem que está ali no ensino médio, no ensino fundamental, na escola onde está sendo conversado tudo isso, leva para casa e consegue promover algumas mudanças. Quando você fala quando a gente falou no começo do episódio sobre feminismo, vários tipos, né? O feminismo negro, por exemplo. Nos Estados Unidos, enquanto as mulheres brancas estavam batalhando pelo direito ao trabalho, as mulheres negras estavam nas lavouras de café, de algodão, de cana-de-açúcar. Então, entender também que existem todos esses movimentos. E aí a gente falou da chamada Lei da Honra. Como que para você, Bruna, reverbera o caso da Mariana Ferrer, lá no sul do país, que foi dopada, violentada e o agressor saiu ileso e não sei se inventaram o termo estupro culposo ou se ele já existia e tinha caído ali, não sei, os termos da advocacia, vocês vão poder falar melhor sobre isso. Como que vocês enxergaram esse caso? E que é muito recorrente, meninas. Cuidado na balada com bebidas que oferecem. Muita atenção. Nunca andem sozinhas. Sempre num grupo, numa rede de apoio ali, né? E assim, a amizade que você acabou de fazer, independente, não só homem, né? Porque a gente pensa assim, esse cara tá tentando ser meu amigo. Infelizmente, a gente sabe que o ser humano é muito complicado. Então, a gente sabe que existe tráfico sexual de mulheres, tráfico de pessoas. Então, eu acho muito bom você tocar nesse ponto sobre festas, né? Tomar cuidado no geral, né? Sempre ali tá com um grupo de amigos, perceber que tá passando do ponto. Dá uma maneirada, porque o perigo ele é iminente e não dá pra gente saber de onde ele vai vir. E pode ser em qualquer lugar, né, Lindomar? Exato. Inclusive, falando da Mariana Ferrer, tem também o caso muito recente da Janaína da Silva, dentro de uma faculdade, na Calorada, no Piauí, violentada e morta. O problema não é a festa universitária, né? Mas essa estrutura que promove tudo isso, né? Eu acho que como é lei, né? Vou falar do caso da Mariana Ferrer, porque se existe alguma advogada feminista que não acompanhou esse caso indignada... Nossa, enfim. Vou começar mais pelas questões jurídicas, assim. Toda vez que eu atendo hoje uma cliente que sofreu algum tipo de violência sexual, eu confesso pra vocês que eu já atendo elas apresentando o pior e eu sempre trago o caso Mariana Ferrer. Gente, ela tinha provas, ela tinha vídeo, ela tinha testemunha, ela tinha exame de corpo de delito com as roupas dela, ela tinha tudo. Algo que a gente sabe que a maioria dos crimes de violência sexual não tem, porque a maioria acontece dentro de casa, sem testemunhas. Então, o caso dela tinha tudo. Como que ele não foi condenado? É assim, inexplicável. E aí você vê como, na verdade, funcionam as estruturas desse país. O quanto ainda o machismo e o patriarcado, eles estão arraigados nas nossas estruturas, seja na polícia, seja no judiciário.
Porque, de fato, ali houve um julgamento de gênero. Não foi um julgamento do crime. Foi ela julgada por ser quem ela era, por estar numa festa, por trabalhar como modelo, por ter publicizado o caso dela. Foi a honra dela que foi julgada ali. Não um fato criminoso que, num caso jurídico, a gente analisa o quê? O fato. O que aconteceu. Foi a honra dela que foi colocada na mesa de julgamento. E vocês devem ter visto, né? Não sei o pessoal que está assistindo, mas tem no YouTube o julgamento dela, né? A audiência extremamente violenta, sempre utilizando desses estereótipos de gênero. Então, eu acho que o que a gente tira do caso da Mariana Ferrer é isso. O quanto a gente precisa criar políticas públicas mesmo para capacitar e dar sensibilidade de gênero para os aparatos institucionais. Polícia e judiciário, principalmente, porque a maioria são homens. A maioria são homens. Homens mais velhos, criados em uma outra cultura, né? Como a Tatiana estava falando, nós somos jovens, a gente está trazendo coisa que já existia também, né? Então, precisa atualizar esses operadores do direito que a gente chama. E entrando até na questão, né, que ele trouxe também, que é a questão dos homens, né, o que eles podem fazer em relação a isso, né. Essa coisa mesmo de conversar, né, de se comunicar, de entender, né, de falar, olha, isso aqui não é legal, né, isso aqui é algo que é do machismo, né, algo que foi estruturado na sociedade, né, ter essa questão, fazer isso aqui que a gente está fazendo mesmo, né, discutir, falar, eu acho que é isso que é o fundamental. E uma dúvida, aí como homem, eu posso falar assim, eu faço parte do movimento feminista. Aí como que eu posso dizer assim, eu falo que eu sou engajado nessa questão? Aliado, certo? aliado. Se tornem aliados. Se aliar. É isso porque mesmo. você não faz parte, né? Você não é mulher. Não, é isso. não é o seu lugar de fala, né? É uma coisa que é bem falada, né? Aí nos movimentos. Eu, particularmente, tenho uma posição um pouco divergente, porque eu acho que os homens têm que falar sobre direito das mulheres, têm que falar sobre feminismo. Eu entendo assim, não se dizer feminista, ok. Mas mais do que as mulheres, talvez os homens têm que propagar a palavra do feminismo, né? Gente, desconstruir isso nos espaços masculinos, naquela rodinha de conversa que a gente sempre escuta. Tóxica. Sempre tem, né? Sai algo assim. E falar, isso aí não tá legal. Você é aquela pessoa que fala, gente, já deu, século XXI. Acorda, né? Eu sou a pessoa que eu faço questão da pessoa se sentir sem graça ali. Mas... É a pedagogia do constrangimento. É isso. Então, eu até esqueci o que eu ia falar aqui agora. Mas tá. Porque nisso, nós homens, a gente tem que parar pra pensar como que esse machismo ele reflete na gente, né? Uma coisa muito comum você tá sendo mulherzinha. Então, às vezes, o homem, ele passa do próprio limite pra tentar provar pra outro homem que ele é homem. Como se a gente, né? Eu, por exemplo, não tenho que provar que eu sou homem pra você, assim como você também não tem que provar que é mulher pra mim, né? A minha honra, a minha dignidade, a minha capacidade, ela não é medida, né? A partir disso. E aí o pessoal fala sobre sensibilidade, né? Então, homens que tem, a gente tem aí estudos que falam, né? Não são estudos, são números, que falam sobre o suicídio. Por quê os homens suicidam? Porque eles são ensinados que homens que demonstram sentimentos, que choram, que demonstram vulnerabilidade, que ser vulnerável, ser sentimental, isso é coisa de mulher. Mulheres que choram, mulheres que fazem drama, mulheres que reclamam da vida, né? Mas aí o homem, ele tem que crescer. Não, você tem que ser firme o tempo todo na sua vida. Quando você estiver no limite, você tem que ser firme. Calma, né? Vamos procurar uma ajuda como psicólogo. Né? Passei por uma situação muito difícil, eu preciso chorar, eu preciso conversar com alguém, eu preciso de um abraço, eu preciso receber um afeto também, né? Aí tem aquela crença que não, o homem que tem que dar o afeto. Ele pode receber muito bem o afeto de uma mulher e não se sentir inferior a ela, que a gente entra nessa questão. Exatamente. Da inferioridade do homem. Exatamente. Meu Deus do céu. É a inferioridade do feminino, na realidade. Sempre que o homem promove alguma ação que seja lida socialmente como feminina, ela é descredibilizada. Então é isso, o afeto é feminino, lido como feminino, né? E aí eu vou lançar uma pergunta. O que é ser homem e o que é ser mulher? Então,
Vou deixar aqui no ar pra gente refletir. Fica no ar. É uma boa reflexão mesmo, né? Mas voltando na questão aí, né, do psicológico que você trouxe, Lindomar, eu acho que falta pra gente, né, uma inteligência emocional do que a gente sente, né? Pra mulher, ok, foi permitido sentir, pra mulher, eu posso chorar, eu posso ficar triste, eu posso, né, ter um cuidado, o homem não, né? Isso vem da cultura patriarcal já, né, do machismo, de que o homem ele não pode ter esse lugar de sensibilidade, né? Mas eu acho que o fundamental seria essa questão mesmo da inteligência emocional, né? Dar nomes, né? Olha, estou triste, né? Homem não tem esse momento, né? É mais fácil, é mais comum a gente ver mulheres, né, falando, olha, eu estou triste, né? Eu preciso de um momento. Homem não, né? Porque existe essa questão de, mas homem não é isso que acontece com o homem, não tem tempo para isso, né? A gente vê tanto que a estrutura, né, do machismo tomou até isso também, né, dos homens, né? E eu acho uma observação que dá para perceber e que é nítido, é que geralmente quando as mulheres estão nessa situação de vulnerabilidade, elas se reúnem e tudo mais, tem ali uma conversa, mas a gente vê que o homem ele vai para um lado mais destrutivo e violento. Então, muito antigamente, assim, para não falar atualmente também, sim, né? Mas a gente via que era muito comum no passado. Iam para bordéis e aí ali, né, em mulheres que eram propriedade, sim, deles ali. Então, aquilo ficava reforçado. Então, ele afogava aquelas mágoas através do sexo, geralmente violento, humilhante, aquela situação, através da bebida, através das drogas. Então, a gente vê que o reflexo do machismo no homem também, ele é muito mais profundo. E, garotada, vamos observar isso na gente. Sim, é mais ligado, né, à questão da agressividade mesmo, né? Isso. E é o que a gente tem que mudar, né? Que, assim... faz parte, né? Todo mundo no momento vai ficar, né? Vai sentir raiva, vai sentir tristeza, né? Mas é entender, né? Como isso, eu vou lidar com isso, né? Por isso a importância, né? De um psicólogo, né? Claro. E eu sei que não é fácil, porque já que a gente tá falando aqui de feminismo, né? A gente entende que nós somos uma minoria, né? Infelizmente, eu mesmo sendo psicóloga, né? Eu sei até onde essa psicologia chega, né? E ela não chega em muitos lugares. Então, assim, coisas que precisam ser vistas, né? Gente, um psicólogo numa escola, vamos ensinar sobre emoções, né? Não só sobre isso, né? Financeiro também, enfim, várias pautas importantes, né, que pode ser colocada. Mas, assim, são coisas que ainda, né, vão ser discutidas, né, que eu espero, né, eu falo que eu espero que daqui a um tempo, né, eu veja isso acontecendo na prática, né, porque no momento ainda é só mais aqui, né, com a gente, né, nesse movimento, é só na minoria mesmo, sabe? São crenças, né, então, isso, assim, não, eu sou homem, eu sou duro e eu sou ríspido mesmo, eu sou agressivo mesmo. Não, você é sem educação. Tem nome pra isso. Sim. Tá, você é homem, ok, mas você é sem educação. Você é um homem sem educação. Vamos dar os nomes, né, dos sentimentos, né? E o quanto a pessoa não é isso por uma imposição social. Você precisa ser isso. Uhum. E que triste, né? Vamos se educar, vamos se reeducar. Sim. Entende? Muito importante. Tati, você falou da questão, Lindomar também, da questão dos vários abusos aí, da questão psicológica. Existe um termo, não sei se vou falar correto, tá, gente? Gaslighting. Que é baseado num filme norte-americano, se eu não me engano, chamado A Meia Luz, onde um homem vai testando ali a sua esposa na questão psicológica como se ela tivesse enlouquecida. Então, a meia-luz, né? Ele ainda não tem energia elétrica e é tudo ali no gás. E aí ele vai reduzindo essa chama e ela entende que aquilo ali está diminuindo e ela vai questionando. Ele fala, não, você está ficando louca, tá tudo normal. Qual é o nome do filme? Eu já vou até anotar aqui, A Meia-Luz. Chama Gaslight. Gaslight, em inglês. Em português, A Meia-Luz. E a atriz linda, maravilhosa, ganhou um Oscar, ou foi indicada, Ingrid Bergman. E aí, existe esse termo de quando, nessa estrutura, também quero ouvir de vocês o que é a estrutura patriarcal e que, às vezes, coloca a mulher ali como a louca da situação. Não, mas não foi assim. Não foi isso. Não foi isso que você viu. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que eu falei. Que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. Essa é clássica. Não era minha intenção. Como que a gente pode falar para as nossas garotas que estão assistindo, as nossas jovens, para reconhecer
esse gaslighting? Então, a gente chama de jogos psicológicos, né? Jogos psicológicos. No direito eu chamo de manipulação. Mas acaba sendo isso mesmo, né? É A questão verdade, da manipulação. manipulação. São jogos psicológicos, né? Que afetam aí a mente, né? Que faz a gente duvidar, né, do que tá vendo, do que tá ouvindo, do que tá acontecendo, né? Mas eu acredito que seja essa questão mesmo, né, do homem, né, ter o poder, né? Eu acho que é o que é muito tomado de nós mulheres, são essa questão do poder. Quem mulher que nunca viveu uma situação, seja de assédio ou seja de gaslighting mesmo no espaço de trabalho, né? Você mencionou algumas situações. Gente, é de praxe. Não, você sabia. Não, eu não sabia. Ou você saber de alguma coisa, a pessoa questionar o seu conhecimento. Isso é muito comum. E o que eu falo pra vocês? Falem. Apontem o que tá acontecendo. A gente tem que verbalizar. Porque, assim, tem homens e homens. Tem homens que vão somente reproduzir sem ter essa consciência. Mas tem homens que estão plenamente conscientes do que eles estão fazendo. Que é uma manipulação que vai levar o quê? A uma dominação daquela pessoa, né? A mexer na autoestima dela, na autoconfiança. Então, assim, não deixem isso acontecer. Imagino que tem empresas e empresas, né? Mas tenta conversar com a RH. Tenta, às vezes, falar com o próprio autor dessa prática de manipulação. Eu, particularmente, eu sou de praxe de falar com o autor e falar com a minha superior. Eu acho que a gente tem que verbalizar. E é isso, gente. Ser feminista é ter coragem. A gente tem que apontar os erros, porque senão a gente vai voltar pro armário, né? A gente vai voltar para um lugar que a gente não pertence mais a nós, Exatamente. sabe? Existe também aquela clássica, assim, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Você teve uma ideia e aí você verbalizou. Na hora da apresentação do trabalho, a pessoa vira e fala como se a ideia fosse dela, não te dá os créditos. É muito comum. Eu vou até entrar num termo que eu lembrei quando você falou, né? Ele é até em inglês também, não sei se eu vou falar certinho, mas é mansplaining, eu acho que é. Isso, é verdade. Que é quando o homem, a mulher, você acabou de explicar aqui o que é patriarcado. Aí eu venho e falo assim, porque patriarcado é até aquela posição, assim, é porque o patriarcado. Sim, exatamente. Então, o homem, ele fala exatamente ali, às vezes só com palavras diferentes ali, o que você acabou de falar. Como se a explicação dele, né, mansplaining, fosse ser a mais consolidada. Então, aqui você pode ter certeza, gente. Sim. Não, e olha, eu confesso, eu tenho que tomar cuidado com isso no geral, porque eu sou uma pessoa palestrinha, eu gosto de falar. Então, eu ia te falar que a tradução oficial, a brasileirada é macho palestrinha. Meu Deus, olha o carimbo. Macho palestrinha. Meu Deus. Então, assim, eu reconheço isso. E é importante, Mas isso gente. é ótimo, né, Lindomar? Você reconhece e você vai se corrigindo. É aí onde que acontecem as mudanças, né? A gente toma consciência, né? No caso dos homens, né? Eles vão tomando essa consciência, né? Do que, olha, isso aqui eu tô interrompendo ela, né? Eu falei a mesma coisa que ela, né? Por que eu tô falando? Né? Eu acho que falta isso, né? Falta esse discernimento, essa consciência, né? Sim, do homem. O Lindomar falou de patriarcado, uma de vocês citaram estrutura patriarcal. Vocês poderiam explicar pra gente o que é estrutura patriarcal? Você quer? Pode falar. Eu acho que ela fala mais, né? Bonito. Ai, não, Você também fala, porque eu sou feminista, né? Eu não sou, tipo, não tenho essas... Não, mas sem informar O letramento. O letramento de direito é bonito. Não, gente, eu tô sendo bem sem juridiqueza aqui. Até porque a literatura feminista não é jurídica, ela é... E ela é única para todo mundo. Exatamente. Né? Mas, assim, basicamente, o que é uma estrutura patriarcal? É uma estrutura de dominação mesmo, pautada no gênero, nas diferenças de gênero. E eu, particularmente, prefiro usar termos como marcadores de diferença de gênero do que uma lógica de estrutura patriarcal, porque eu acho que você pensar numa estrutura, talvez é algo que dá uma sensação de que dificilmente a gente vai mudar ela. Mas ainda nessa teoria de estrutura de gênero, né, que é a estrutura patriarcal, que é fundada nas diferenças de gênero, ou seja, diferenças entre homens e mulheres
no qual um desses gêneros, dentro de um binarismo, no caso os homens, eles são superiores a nós. E eu acho também bacana falar que a estrutura patriarcal, ela não existe sozinha, né? Existe uma estrutura racial também, que coloca pessoas brancas, raça branca mesmo, né? A branquitude superior a demais raças. Aqui no Brasil, com um marcador bem forte das pessoas negras, pessoas indígenas também, né? Existe também a estrutura capitalista, que aí a gente entraria nessa dicotomia entre trabalhador e burguesia, né? Classe operária e burguesia. E que são estruturas que vão se entrelaçando e produzindo diversas formas de discriminação, né? Nos quais algumas pessoas têm mais marcadores da diferença e vão sofrer mais discriminações. A gente chama isso de interseccionalidade também, que é um tema que tem sido bastante usado, né? Que é esse nó, esse entrecruzamento entre marcadores da diferença, discriminações, né? E qual foi a importância das mulheres jovens nesse movimento aí das conquistas ao longo do tempo? Eu acredito, né, falando assim da minha percepção, acho que essa tomada mesmo de consciência, né, de entender, né, de ser visto, falado, né, ultimamente. Eu acho que na geração, por exemplo, da minha mãe não tinha essa questão de ser falado, né. Hoje eu vejo, por exemplo, em escolas, né, esses dias pra trás eu tava até conversando com primos mais novos, né? E aí ela falando pra mim, né? O quanto a escola teve essa abertura, né? De sentar e falar sobre o feminismo, falar sobre assédio, né? Falar várias coisas que na minha época talvez não foi falado, e muito menos na época da minha mãe, né? Então eu acho que é o que a gente sempre... Bato na mesma tecla, né? Eu acho que é a gente discutir e falar sobre isso, né? A jovem pensar, né, em planos, participar de movimentos também, né? Que leva para o conhecimento. E até perguntar disso, de como. E até perguntar fazer. Como, né? E como que eu faço, né? Como que eu vou me tornar uma feminista, né? Eu acho que seria isso mesmo. A questão de estar disposta a ir atrás e conhecer realmente o que é, né? Integrar isso. E também, pensando nessa coisa de busca, eu tenho 3 dicas de leituras para vocês. Anota aí. De Jamila Ribeiro, Bell Hooks e Angela Davis. Acho que a gente começa bem por aí, né? Maravilhoso. Existem livros, né? Tem às vezes uma escrita... A de Jamila é uma leitura super fácil. Da Angela Davis a gente encontra literatura para criança. Com a leitura mais facilitada, não gosta de ler, gosta de assistir vídeo. Tem essas mulheres falando aí com vídeos no YouTube. Eu acho que tudo vale. E não só para as meninas, né? Para os meninos também acessarem essas escritoras feministas. Importante até pro Enem, né? Aí vai fazer vestibular, vai fazer Enem. É super importante. Teve a Simone Beauvoir, né? Simone. Que foi citada numa época no Enem e teve uma repercussão forte pela citação dela. Então é importante ter essas referências, né? A gente teve ali uma referência cinematográfica, né? Do filme que você falou e dessas do... Escritoras. E eu, aproveitando, eu ia falar mais pra frente... um filme muito bacana, né? Que você assistiu, Rubi? A gente, atrás das câmeras, eu tava perguntando pra ela. Quando eu assisti, eu fui pra comentar. Mulher Rei, né? Com a Viola Davis ali. Foi lançado em 2022, um filme incrível. Você chegou a assistir? Assisti. Vocês assistiram? Sim. Gente, muito bonito o filme, né? É incrível. Eu não lembro qual era. Daomi, né? Naomi, eu acho. Acho que é Daomé. Acho que é Daomé. E aí é um grupo de mulheres guerreiras mesmo. Então é muito legal. Um filme muito bacana. E são mulheres negras. Então mostra toda aquela estrutura ali, toda aquela situação. Eu recomendo também. Ele é muito bom. E uma história apagada, né, Lindomar? Porque foi um fato, ocorreu aquilo ali. Claro que o cinema vai trabalhar com o imaginário, com a ficção, mas essas guerreiras existiram e que até pouco tempo atrás a gente não sabia. E a gente sempre viu filmes de guerreiros, né? Sempre de guerreiros e não de guerreiras. É uma coisa também para se falar no feminismo, falando em guerreiras, das histórias em quadrinhos. A gente conhece muitos super-heróis, mas as super-heroínas,
a gente quase não conhece. Aí a gente vai para o universo das princesas, onde tem muitas princesas. E até um passado aí de 10 anos atrás, essas princesas eram todas vulneráveis, aquele arquétipo que o Lindomar falou da menininha vai frágil, à procura de um príncipe que vai salvar. Recatada e do lar, né? Recatada e do lar. Mas aí a gente também vê uma manifestação no universo do mundo infantil, da arte infantil, né? Dessas, a Valente. Mulan. Tem a Princesa Mulan. e o Sapo, que ela também dá uma Tiana. reviravolta. Sim. Mulan. Então reverbera aí também, né? Essa luta feminista. Gente, Mulan é um filme que eu assisti muito quando eu era criança. E teve um live action não muito bom aí, né? Disney não processa a gente. mas a animação, gente, muito bacana, assim. Eu fui moldada em Mulan, gente. Então, é uma moça, né? Falando rapidamente, uma moça... da Ásia, eu não sei se ela é japonesa, mas ela é asiática e a gente sabe que lá é muito forte, principalmente no passado, a questão da mulher, né? E ela vai contra e vira uma guerreira, ela se passa por um homem ali no meio do movimento. E aí acontecem várias coisas, é um filme muito legal. Fica a dica. Mais um filme, né? Mais um filme. Sim. E a gente sabe, ainda existe muita desigualdade, né? Aí, no nosso país, no mundo, o que ainda falta ser conquistado? Porque é importante a gente pensar também ok, então, quais pontos aqui a gente ainda tem a melhorar, né? Tende a melhorar. Então, eu aí, menina que estou assistindo, né? Eu aí, homem que estou meliando aí a esse debate, o que a gente ainda pode melhorar? E como a gente pode melhorar, né? Muita coisa, faltam até palavras. Filosófico. Aqui refletindo. Porque é isso, a gente é acostumado com o que a gente tem, né? Às vezes eu converso com meu pai, ele, nossa, sua vida é tão boa. E eu fico assim, é muito boa, mas parece que pode tão mais, né? E às vezes a gente fica muito preso à nossa realidade e tem até uma dificuldade de enxergar o que é possível. Então, eu particularmente gosto, sempre que eu faço alguma roda de conversa com mulheres, eu gosto de trazer experiências de outros países para a gente ampliar uma perspectiva do que é possível, né? E sempre também pensando que o feminismo a gente faz no dia a dia, né? Mas, a nível institucional, de política pública, eu acho que passou da hora da gente... depois da reforma da Previdência, eu acho importante a gente pautar novamente uma aposentadoria que seja atenta à maternidade em si. Isso já é realidade na Argentina, já é realidade em outros países latinos também. A questão dos direitos sexuais reprodutivos, a gente precisa pautar também, porque a gente sabe que o aborto inseguro é uma causa de mortalidade materna prioritária, assim. E a nível individual, eu acho que a gente sempre tem que olhar para além, não se contentar com o que está colocado. E também, às vezes, não ficar só pensando... Como eu falei, que um político vai resolver por nós. Não, tá com alguma questão dentro da empresa, uma mãe, tô precisando de uma creche. Tenta conversar, sabe? Não sei qual é a realidade do local de trabalho, né? Mas, não tem um trocador dentro do banheiro para um bebê, assim. Isso já é uma mudança feminista, sabe? Um homem também que eventualmente precisa levar o filho pro espaço de trabalho, não tem trocador dentro do banheiro masculino. Isso também é uma pauta. Então, pensar no pequeno, assim, aquela frase do atuar localmente, pensar globalmente, né? Acho que é do John Lennon, se não me engano. Mas eu acho que é isso, pensar além e pensar no pequeno mesmo. O que pode melhorar um pouquinho aqui a minha vida, a vida do meu colega, a vida da minha equipe. Uma pessoa enquanto chefe também ter essa perspectiva de equipe, uma perspectiva solidária e entender que, assim, o que eu mudo pra mim vai atingir outras pessoas também, né? Você gostaria de falar alguma coisa? Não. Você falou aí sobre o trocador, né? Aí eu me veio pensando aqui, né? Eu vejo que às vezes tem os comentários, que bonitinho, ele faz isso, né? Tipo, ele troca o bebê, ele lava a louça. Eu acho que a base para um relacionamento saudável ali é a união, né? O companheirismo. Então,
o filho, a casa, não é uma função só da mulher. Não, deixa eu cuidar dessa casa também, né? Eu uso esse banheiro aqui, eu quero que ele esteja limpo, deixa eu lavar ele também. Sim, é o mínimo, né? O filho, é meu filho também, poxa, né? Deixa eu cuidar dele. Então, eu acho que a gente, lógico, ainda tem muita coisa a mudar. Mas eu acho que a gente está começando, a gente até entra nessas questões emocionais, né? A gente tem falado muito sobre inteligência emocional, a gente tem falado muito sobre, às vezes, comunicação não violenta, né? O que é uma comunicação violenta. Então, acho que na sociedade tem entrado esses assuntos que vai para o interior e que faz com que o ser humano se questione, né? Então, acredito que isso vai refletir aí nessas questões de gêneros também, né? Espero não estar errado. Mas se a gente olha há muito tempo atrás, há um tempo, até pouco tempo também, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela é recente, 2006. né? Então, 2006, gente. Eu Tem tinha ali a lei. 7 anos de idade já. Então, a gente vê que teve muita coisa e ainda tem para conquistar, mas deram saltos. E ainda vão dando saltos. Então, ter justamente essa permanência. Eu acho que tem situações que a gente fica descrente, né? Eu, às vezes, leio notícias que eu fico, gente, mas como que isso é possível, né? E aí bate aquela descrença, mas a gente não pode baixar a guarda, né? Não pode, como pessoas mesmo, né? Eu tô falando aqui, mas eu não quero falar em nome das mulheres, né? Rubia, por favor, vocês falem. Mas, assim, a gente fica indignado, né? Igual, teve caso daquela menina que saiu para comprar pão e não voltou. Como que eu leio isso e fico em paz? Não tem como, sabe? Se eu vou ter filho, se eu tenho uma filha, ela vai querer sair com os amigos um dia, ela vai querer... Aí eu entro em todas essas questões. Como que eu não vou privar ela, né? Ela tá exposta a muita exposição no mundo ali, né? De muitas violências. Mas como que eu não vou criar a minha filha abafada? Entende? Então, acho que são muitos saltos, assim. É muito mais profundo do que a gente imagina. É o assédio no ônibus, é o assédio na escola, é no trabalho, no esporte que você faz. Eu acho que uma grande perspectiva dentro disso tudo que o Lindomar traz é a questão de mulheres na política, né? A gente teve aí nos últimos 8 anos um salto também de mulheres na política, construindo ali tentando, né? Construir ali novas propostas que também tem essa abrangência dessa equidade, né? Entre os gêneros. O que vocês poderiam deixar de dicas, já que a gente tem muitas adolescentes assistindo, delas que vão fazer essa transição, estão fazendo a transição, né? Dessa fase da juventude para a fase adulta. A gente já falou muito aqui de reconhecer os espaços, né? De falar, de não se calar, não né? se calar. E o que mais vocês poderiam deixar como dicas, sugestões para essa nova leva de jovens adultas feministas? Vai criando novas levas cada vez mais fortes. Eu acho que é isso, né? Ser forte, gente. Manter firme ali no propósito. Sim, eu acho que é isso que a gente espera, né? Eu acho que é fundamental, né? Conhecer mesmo, né, do feminismo, movimentos, né? Eu acredito que sentar numa roda, conversar, eu acho que precisa ser falado, né? Quando a gente fala, né, que a gente está nessa transição, né, que eu brinquei com a Bruna, que eu acho que a gente ainda está no começo, é isso, sabe? Eu acho que precisa ser falado mais, até para o pessoal integrar, né? Entender que tem esse movimento aqui, né? Que é importante. Então, as jovens, eu acho que precisa fazer isso, sabe? Eu lembro de mim, né? Quando eu iniciei lá atrás, né? Eu fui ver filmes, eu fui ler livros, eu fui conversar com pessoas, né? Que entendiam sobre o assunto. Então, é isso. Quanto mais você conhece, mais você vai entendendo e é mais fácil você se colocar nesse lugar mesmo de feminista e falar, né, sobre isso. Então, acho que isso seria ideal, né? Eu sempre parto da parte da comunicação, né? Eu acho que é uma coisa muito importante em qualquer coisa, né? Então, eu acho que a conversa, ela é importante. Eu vou dar outras dicas. Primeiro, gente, estuda. Estuda, porque conhecimento... Ninguém tira o nosso conhecimento e entender como funcionam essas dinâmicas do machismo, das discriminações. Eu acho que é fundamental para a gente conseguir visualizar ela no nosso cotidiano e saber argumentar com mais confiança. Até a estrutura do patriarcado. Sim, também, né? Eu acho fundamental a gente entender isso, né? Outro ponto,
Gente, juventude é rebeldia, rebeldia é juventude. Não sintam vergonha. Eu sei que às vezes as pessoas ficam assim, rebelde. Você tá muito rebelde. A juventude tem que ser rebelde, porque é isso. De onde vieram as principais mudanças? Foram de pessoas jovens, né? Então, se organizem em coletivos, em grupos de mulheres. Tem muito coletivo feminista aqui na cidade, imagino, né, em outras cidades, no Brasil inteiro. Tem muita iniciativa. E eu acho que, coletivamente, a gente se organiza melhor, sempre. Né, conversando com outras pessoas, se organizando politicamente, né? E 8M tá aí, sempre a tradicional do movimento feminista, organizar uma marcha, seja no dia 8 de março ou no final de semana próximo, que se não me engano vai dar quarta ou quinta esse ano. Então, assim, se organiza, pesquisa na sua cidade onde que vai ser a manifestação. É um momento de solidariedade, é um momento da gente relembrar que somos mulheres, a gente já conquistou muita coisa, mas tem muito mais pra gente conquistar. Lembrar desse movimento da luta mesmo, né? Porque isso. O 3 de março foi isso, né? Foi uma luta das mulheres, né? Por melhorias, né? Sim. Qualidade de vida, qualidade no trabalho, dentro de casa. Né? Então, é lembrar disso, né? É uma coisa que fica bastante presente no 8 de março, né? Que, às vezes, é aquela coisa, eu vejo muito, né? É flor, né? Vou entregar flor, vou abraçar. Não que isso não seja importante, gente, né? Mas eu olho para um outro lado, né? Eu lembro sempre da luta dessas outras mulheres que vieram antes, né? E fizeram tudo que fez e hoje nós estamos aqui, né? Nada veio de graça. Exato. Tudo veio de muita luta. Alguém batalhou, né? Vocês sugeriram aí leitura, né? Estuda, pesquisa. Isso é super interessante, porque às vezes o feminismo fica parecendo que é uma luta contra homens. Mas que não tem nada a ver com isso. Inclusive, é uma luta que, se a gente entende bem o que é o feminismo, é a favor dos homens também. Diante de tudo que foi levantado aqui, de tudo o que foi falado. Eu acho que isso vem de homens que não querem que essa estrutura aí seja quebrada, né? Não estrutura, né? Essa crença. Então, eles falam assim, não, isso aqui é errado porque elas querem acabar com a gente. Já vem as feministas. Aí vem fake news, vem um monte de coisa. A gente acaba entrando por esse lado político, né? Mas, assim, lógico, o movimento, ele predomina de um lado. Mas você, enfim, né, tendo aí seu lado político, você pode muito bem se informar do que é o feminismo de verdade. Eu acho que para você ter uma posição consolidada, não baseada só no que os outros falam, né, e isso a gente tem que tomar muito cuidado hoje, é você estudar. Então, ok, você é contra, mas por quê? O que te faz ser contra, né? Porque eu acho que é justamente isso. Você ter só uma opinião ali que você ouviu de não sei quem, e aí você só reproduz aquilo, não, você tem que ter base, né? E aqui como, né, a gente fala sobre educação, justamente se educar. Então, vai se informar. Assiste filme, vai ler livro, sabe? Vê quadrinho, faz comparação. Tem canal no YouTube, tem Bitar Podcast. Isso. Não falta, né, Lindomar? Mas voltando à sua linha de pensamento, que eu acabei saindo. Não, tinha tudo a ver essa coisa de falar que o feminismo não é contra os homens. Você, Bruna, trabalha numa ONG, né? A SOS Mulher e Família. E a Tati, ela também desenvolve um trabalho com mulheres, né, Tati? Na parte ali psicológica, de clínica. Essas mulheres que demandam esse atendimento, a polícia está preparada ou precisa de um maior preparo? Num caso de violência, quem ela pode procurar, pensando aí na amplitude do Brasil, né? Se existem aí ONGs, como a que você trabalha em outros lugares, e sugerir, informar também o nosso público. É difícil falar do atendimento em rede, porque ainda é uma coisa muito recente, né? As delegacias das mulheres é algo recente, então não vou saber dizer se existe em todas as cidades do país. Mas, independente disso, tem muitas instituições que atendem hoje de forma online, né? Acaba que essa questão da virtualização que a gente enfrentou na pandemia também deixou essas coisas boas, né? Então, tem muitos projetos mesmo. O Tamo Juntas, se não me engano. Tem a Rede Feminista de Juristas, que também oferece atendimento jurídico online. Aqui em Uberlândia temos a ONG SOS Mulher em Família, que tem atendimento com assistente social, psicóloga,
eu, advogada lá. Tem uma rede, né? Tem toda uma rede. Então, se oriente. Eu sei que nem sempre as mulheres denunciam de primeira. Muitas nem entendem, né? A gente comentou aqui o que estão vivendo. Às vezes quer uma orientação, quero me separar. Eu acho que se preparar antes é sempre o ideal, né? Mas a delegacia de polícia, se houver, sempre prioriza a delegacia especializada para ter um atendimento mais acolhedor, que os profissionais não promovam nenhum tipo de discriminação de gênero, né? Que a gente sabe que às vezes acontece aquele atendimento. Ah, mas o que você fez? O que aconteceu pro seu marido te violentar? A gente sabe que isso, infelizmente, é muito comum. Então, para um indivíduo, alguém que vocês conheçam, que tenha passado por isso, atendimentos virtuais ou em ONGs que tenham na cidade e na delegacia especializada em atendimento à mulher. Basicamente essas as dicas que eu tenho para dar. Na parte da psicologia, né, existem grupos, né, que a gente encontra em redes sociais também, grupos que fazem atendimento, né, porque geralmente a gente sabe que a maioria dessas mulheres, ela vem no estado de vulnerabilidade até, né, financeira também. Existem grupos também que atendem gratuito, isso vocês conseguem achar em faculdades particulares, né? Eu, por exemplo, eu fui formada na Unitri, inclusive meu primeiro contato, né, com uma mulher que foi violentada foi lá, né? Então, tem plano social, que geralmente são mais baratas sessões, né, para aquela mulher que já consegue pagar pelo menos um valor mais simbólico. Então, assim, existem muitas possibilidades, né, hoje em dia, né, tanto do gratuito, né, como desse plano social. Então, acredito que seria isso, né, basicamente, que vocês podem estar procurando para poder auxiliar nesses momentos. Procurar ali na própria cidade, né, onde Exato, você mora, porque a gente abrange no território nacional. Então, saber ali na cidade onde você está morando, onde tu pode ter esse grupo de pessoas. Faculdades, né, Faculdade geralmente tem bastante. Já tem. A gente sempre vai pro pessoal de vocês, assim, a gente gosta de saber como foi essa jornada, né? Porque vocês são mulheres que são capacitadas profissionalmente. Como foi essa descoberta, assim? Como mulher fala assim, cara, eu quero ser isso aqui e eu vou conseguir. Então, eu costumo falar, né, que eu vim de uma família de mulheres muito fortes, né? Mulheres que cuidaram de filhos, né, às vezes sem maridos, né, ou com maridos que viajavam, né, por conta de trabalho, essas coisas. Então, eu sempre vi esse movimento da mulher forte, né. Quando eu entrei na faculdade, me encantei ali pela área da antropologia, né, e aí um professor que me abriu, assim, os olhos para isso. Então, eu fui pesquisando, né, e eu fui me entendendo que mesmo não sabendo o que era o feminismo, né, eu já operava aí, né, eu já era uma feminista. E inclusive, meu TCC, na época da faculdade, ele foi sobre violência doméstica, né? E as consequências psicológicas que traz. Então, assim, foi através da faculdade mesmo, né? De entender essa aula, né? De ter um apoio de um professor que me abriu para isso. Uma professora também que me apoiava aí nessa questão da violência doméstica. Coisas que eu já passei na vida, né? Como assédios, né? Tanto no trabalho como na rua. Isso foi me despertando para esse lado, né? E por incrível que pareça, né, eu tento, né, eu falo, gente, quando a gente está incluída, né, nisso, a gente realmente está incluída, né, chega, bate na porta. Igual hoje, meu atendimento, eu só atendo mulheres, né, não atendo criança e nem homem, porque eu acredito que o meu foco sempre foi esse, né. Eu acho que eu vim para alertar, né, no meu trabalho, as mulheres, né, abrir o olho e entender, né, sobre as violências que passam, enfim, tudo que acontece. Então, foi durante a faculdade, né, que eu despertei, eu falo, né, que me trouxe toda essa... esse boom. Esse boom, né, toda a história, enfim, seria isso. E você, Bruno? Ai, a minha jornada começa já no movimento social mesmo, assim. Não sei se vocês vão lembrar, mas em 2015 teve uma tentativa de estupro aqui num banheiro aqui da UFO, de uma estudante. E foi no meu bloco, no banheiro que ficava ao lado da nossa sala. 2015, só contextualizando, eu acho que teve... Ah, não, foi 2013, né? Umas questões de... Que eu acho que com aquele deputado, Feliciano, eu não sei.
Não tem nada a ver, não, né? Não. Acho que não. Então, Esse caso não. é porque você falou 2015, aí por ser lá no passado, eu pensei, não, mas é 2013. Patrícia Lely? Eu acho Que tava tendo muitas movimentações, eu acho que no Brasil. Foi 2013 Eu acho mesmo. que 2013 eu acho que teve algo. Essa deputada também. Isso. Eu lembro disso, mas não tem a ver com isso. Voltando. Mas, enfim, teve essa tentativa de estupro dentro do banheiro aqui da UFO. E como foi muito próximo, a gente se envolveu de forma extremamente orgânica. Na nossa turma, a gente formou um pequeno coletivo voltado para aquilo. Na época, a gente chamou esse movimento de UFO, Sou Mulher, Não Vou Me Calar. E assim, gente, que triste, óbvio, mas que experiência, assim, foi debater o que estava acontecendo em muitas mulheres, assim. A gente fez passeata aqui dentro da UF, fizemos muitas reuniões Isso, aqui. E legal, né? Porque eu tô aqui pensando em mim, eu tive que aprender sozinha, né? Eu não tive um coletivo, né? E assim, através de um fato horrível, a gente conseguiu se unir, pautar soluções para aquilo, né? Então, me lembro que a gente conseguiu criar uma comissão de segurança e gênero lá na reitoria, que tinha composição das técnicas, professoras, alunas. Posteriormente, o nosso grupo também de alunas do direito, a gente fundou o Acolhidas, que hoje é um coletivo que ainda existe, que é voltado para a comunidade acadêmica, para combater discriminações de gênero variadas. E a vida foi me levando, assim. Aí eu fiz estágio no Todas por Ela também, que atende juridicamente já o público externo, mulheres em situação de violência de gênero também. E aí, trabalhei no SOS, saí, entrei na política, saí de novo e voltei no SOS e cá estou. A vida foi me levando a isso, realmente com afetos mesmo, assim, indignações. O meu é um movimento muito mais do coração, como pisciana que sou, de ver uma indignação e falar, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá pra ficar essa pauta quieto. também é minha. Propósito, né? O propósito tem que Exato. incendeia o coração. E eu acho que, assim, vocês sendo mulheres e vendo a situação de vocês, eu acho que isso deixa no dobro, sabe? Né? Potencializa muito mais. Então, que bonito, né, Rubia? Que ótimo episódio, com muitas questões aqui, né, de levantadas. Questões importantes, né? Super importantes para toda a sociedade, entender aí que o feminismo, né, é para todas, para todos, não é só para as mulheres. Tô bem feliz com esse episódio, Lindomar. Eu também fiquei muito feliz. Eu acho que é um episódio que informou bastante, né? A gente teve esses dois lados, tanto de mostrar o quanto essa luta é importante e mostrar que ela não é uma luta que exclui, ela é uma luta que fortifica. Muita coisa já foi feita, mas tem muito caminho aí pela frente. Muita também. coisa ainda vai ser feita aí e cada vez mais forte. Obrigada, gente. Imagina. Obrigada, gente. Foi ótimo ter vocês aqui. Sim, foi muito Cristiane. importante, né? Eu acho que é isso. Fico grata pela oportunidade, né? Que bom que estamos aqui sentados conversando sobre isso, né? Precisamos disso mesmo, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, gente, pelo convite, pela oportunidade de conhecer vocês. Foi ótimo. Foi ótimo. E, assim, o recado que tem, a 8M tá aí, 8M de luta. E bora lá, pras ruas. É isso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.